Ele pediu apenas um canto no celeiro. Mas aquela idosa viu algo que ninguém percebeu. A estrada de terra estava quase vazia naquela noite. O vento frio passava pelas árvores do interior como um sussurro antigo, levantando pequenas nuvens de poeira que se espalhavam lentamente pelo caminho. No meio daquela paisagem silenciosa, caminhava um homem sozinho. As botas estavam gastas. O casaco carregava marcas do tempo e do esforço de muitos dias na estrada, e o olhar tinha aquela expressão cansada de quem já não espera muito da vida. O nome dele era Joaquim. Ele não era velho, mas a vida tinha feito questão de colocar anos extras em seu rosto. Havia dias que caminhava sem destino certo. Na mochila pequena que carregava nas costas, havia apenas algumas roupas, um pedaço de pão duro e uma fotografia antiga que ele guardava com cuidado no fundo do bolso. O sol já tinha desaparecido completamente atrás das colinas quando ele percebeu que precisava encontrar algum lugar para passar a noite. Continuar andando no escuro seria perigoso. O frio também começava a apertar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Foi então que, ao longe, ele viu algo diferente. Entre as árvores, uma pequena luz tremia no horizonte. Era fraca, quase escondida pela escuridão, mas suficiente para indicar que alguém ainda estava acordado naquele lugar. Joaquim apertou o passo. Conforme se aproximava, começou a distinguir melhor a paisagem. Era um sítio simples. Uma casa antiga de madeira, cercada por uma cerca baixa e um pequeno curral. Um celeiro velho ficava encostado ao lado da casa, com algumas ferramentas espalhadas pelo chão e uma carroça parada perto da porteira. Joaquim parou por alguns segundos diante da cerca. Ele não gostava de pedir ajuda. A vida tinha lhe ensinado que muitas portas se fecham antes mesmo de alguém terminar de falar. Mas naquele momento ele não tinha escolha. Respirou fundo, abriu a pequena porteira de madeira e caminhou devagar até a casa. Levantou a mão e bateu na porta 2 vezes. O som ecoou pela noite silenciosa. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então ele ouviu passos lentos se aproximando pelo lado de dentro da casa. A porta se abriu. Do outro lado apareceu uma senhora idosa segurando uma lamparina. Os cabelos eram completamente brancos e presos em um coque simples. O rosto tinha as marcas de quem passou uma vida inteira trabalhando sob o sol, e os olhos, apesar da idade, permaneciam atentos. Ela olhou para o homem parado diante dela. Depois observou rapidamente a estrada atrás dele. Joaquim abaixou um pouco a cabeça, quase envergonhado. Dona, eu sei que já está tarde, mas será que eu poderia dormir no celeiro esta noite? Ele fez uma pausa antes de continuar. Amanhã cedo eu trabalho para pagar. Posso consertar cerca, cuidar de animal, limpar o que precisar. A idosa continuou olhando para ele em silêncio. Joaquim já estava preparado para ouvir um não. Mas a mulher fez algo que ele não esperava. Você já comeu hoje? O estômago de Joaquim respondeu antes que ele pudesse mentir. Faz algumas horas, ela abriu mais a porta. Entre. O interior da casa era simples, mas acolhedor. Uma mesa de madeira ocupava o centro do pequeno cômodo, e o cheiro de comida quente ainda pairava no ar. Sem dizer muito, a senhora serviu um prato de arroz, feijão e carne. Joaquim comeu em silêncio, tentando disfarçar a fome enorme. Quando terminou, agradeceu. Foi então que ela disse algo inesperado. Você não vai dormir no celeiro. Ele levantou os olhos, assustado. Mas ela continuou. Lá fora faz frio demais. Tem um quarto ali no fundo. Naquela noite, pela primeira vez em muitos dias, Joaquim dormiu em uma cama. Na manhã seguinte, o sol apareceu cedo no campo. Joaquim acordou antes mesmo da senhora e começou a trabalhar. Consertou partes da cerca, organizou ferramentas e alimentou as galinhas. Dona Helena, como ela se apresentou mais tarde, observava tudo em silêncio. Havia muitos anos que ninguém ajudava naquele lugar. O sítio parecia esquecido. Certa manhã, enquanto limpava uma área abandonada atrás da casa, Joaquim encontrou algo estranho na terra. Depois de cavar um pouco, descobriu uma pequena caixa de madeira enterrada.
Dona Helena se aproximou lentamente quando viu o objeto. Onde você encontrou isso? Estava enterrado aqui atrás. Ela segurou a caixa por alguns segundos. Eu achei que isso tivesse desaparecido para sempre. Dentro havia cartas antigas e documentos. As cartas eram do filho dela. Um filho que havia ido embora muitos anos antes. O detalhe que mais chocou Dona Helena foi perceber algo terrível. Ela nunca tinha recebido aquelas cartas. Alguém havia escondido todas. Em uma delas, o filho dizia que tinha descoberto algo grave sobre as terras da família. Dentro da caixa também havia um documento antigo, um registro de propriedade. Quando Dona Helena leu aquele papel, suas mãos começaram a tremer. Joaquim. Isso prova que a maior parte das terras nunca foi vendida. Alguém havia roubado tudo. No dia seguinte, eles foram até a cidade. O advogado analisou os documentos com atenção. Depois de quase 1 hora, levantou os olhos. Dona Helena, isso muda tudo. A escritura nunca havia sido transferida legalmente. Grande parte das terras ainda pertenciam a ela. Mas havia outra descoberta. Na última carta do filho havia um endereço. Um lugar onde ele estava trabalhando. Algumas semanas depois, Joaquim dirigia pela estrada enquanto Dona Helena observava o campo pela janela. Quando chegaram ao endereço indicado na carta, encontraram uma fazenda simples. Um homem de cabelos grisalhos organizava ferramentas perto do galpão. Dona Helena saiu do carro devagar. O homem levantou os olhos. Por um instante parecia que o tempo tinha parado. Mãe? A palavra saiu quase como um sussurro. Depois de mais de 15 anos, o filho estava ali. Meses se passaram. A terra foi recuperada. A plantação voltou. O celeiro foi reformado. E o sítio voltou a ter vida novamente. Joaquim decidiu ficar. Certa tarde, sentado na varanda da casa, ele observava o campo enquanto Dona Helena caminhava entre as galinhas. Ele lembrou da noite em que chegou ali, cansado, sem esperança, pedindo apenas um canto no celeiro. A vida tinha preparado algo muito maior. Porque às vezes o destino não chega com grandes sinais. Às vezes ele começa com algo simples. Uma porta que se abre, uma lamparina acesa no meio da noite, e 2 histórias quebradas que se encontram no momento certo. Naquele velho sítio do interior, 3 vidas descobriram algo que parecia perdido. Um novo começo.